Olá, queridos, boa noite. Pai do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor esteja nos conduzindo esta noite para mais uma ministração da sua palavra. Amém? Você que chegou agora, você que vai estar ouvindo essa palavra, não sei que dia, mas qualquer hora, qualquer momento, você vai ter acesso a esta palavra que será ministrada hoje, esta terça da conquista. Amém? Eu quero compartilhar com você nesta noite a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, o primeiro livro, né? Livro de Gênesis, capítulo 45, que fala da revelação da identidade de José aos seus irmãos. Uma revelação cheia de alegria, né? Uma revelação onde os irmãos de José e José reatam a paz, a harmonia que havia entre eles quando ainda eram jovens. Antes que o ciúme, antes que a inveja, antes que o ódio passasse a dominar a vida dos irmãos de José. Então esta palavra que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite. Capítulo 45 de Gênesis é um texto que registra, então, a revelação da identidade de José a seus irmãos. Eu quero ler aqui a partir do versículo 1, você puder me acompanhar na leitura. Diz assim o versículo 1 do capítulo 45 do livro de Gênesis. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aleluia! Eu quero orar com você nesta noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em ministrar, Senhor, a tua palavra, meu Deus. Queremos, ó Deus, convidar o teu Santo Espírito, Senhor, para que esteja conosco, para abrir a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para que possamos compreender a tua palavra e a tua vontade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, esse texto mostra, então, como a família da aliança se reuniu em perdão e reconciliação. E, além disso, também esse capítulo é um testemunho claro da providência de Deus como governo de todas as coisas. Aleluia. Então vemos que José, ao revelar-se aos seus irmãos e perdoá-los do peso da culpa, do peso do pecado, da culpa, dos erros provocados por eles mesmos, ele não somente os cura do mal que lhe fizeram, como também liberta da culpa e restaura a comunhão entre eles. Aleluia. Glória a Deus. Então,
É isso que esse texto nos revela. É sobre esse tema, né? Sobre a atitude louvável de José, que eu quero falar com você esta noite. Falar do grande ensinamento dado por Deus por meio da sua palavra, aleluia. Eu quero destacar alguns pontos nesta mensagem, e o primeiro ponto é exatamente este relato dos fatos. Então, repare que a convivência entre irmãos, o relato dos fatos, o contexto dos fatos que levaram José ao Egito, que levaram seus irmãos 22 anos depois de irem ao Egito em busca de comida, em busca de alimento, devido à seca que assolava toda aquela região. Então, os fatos, né, os fatos que levaram José ao Egito, o contexto dessa história, a convivência entre irmãos, é que fizeram com que isso acontecesse. Uma convivência que ocasionada por um ciúme, por um desgaste, tudo devido à preferência do pai de José. Jacó não escondeu a sua preferência por José. Então, quando um pai não esconde esta preferência por um filho, em detrimento aos demais, ele pode alimentar ciúmes, invejas, raiva, tristeza, ódio, né? Ódio, brigas entre a família, separação, divisão, discórdia familiar. Então, o engano e o desaparecimento do filho preferido, do filho de José, o engano, ou seja, o que os filhos de Jacó disseram para Jacó, para enganar, para esconder o sumiço de José. Ou seja, esse foi engano, Jacó foi enganado. O desaparecimento do filho preferido de Jacó, tá? Foi tudo devido ao próprio Jacó. Jacó que preferiu a José em detrimento aos demais filhos. Então, Deus, por sua graça maravilhosa, interveio e veio realizar o seu propósito, o propósito de Deus na vida de José. O capítulo 37 do livro de Gênesis diz que José teve 2 sonhos, e ao revelar aos seus irmãos aqueles sonhos, os seus irmãos se opuseram a ele, passaram a odiá-lo ainda mais. Além da preferência do pai, agora ele tem sonhos que revela que os seus irmãos irão curvar-se diante dele, que os seus pais irão curvar-se diante deles, e ele, como filho, o 11º filho de Jacó, os irmãos não aceitam aquela, uma vez que cabia ao mais velho a primogenitura da família. E Jacó, com a sua preferência, faz com que seus filhos se levantem contra José. Então, queridos, vejam que as atitudes de Jacó, o fato dele abertamente demonstrar favoritismo por José, gerou inveja, ciúme nos outros filhos. Então, por isso é que tentaram contra a vida de José, e cheios de ódio quiseram matá-lo. No entanto, Judá interfere, conforme no capítulo 37, a intervenção de Judá muda a história, muda o destino de José. Ao invés da morte, ele foi vendido como escravo. O versículo 26 do capítulo 37 de Gênesis diz assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhais sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E José foi vendido, conforme o texto bíblico nos relata, a palavra de Deus nos afirma, foi vendido. E ao chegar, foi para o Egito, e lá ele foi vendido. E foi comprado, né, podemos dizer, por um oficial do rei, um oficial do faraó chamado Potifar. E na casa de Potifar, José
tornou-se líder de toda a casa de Potifar. Potifar entregou nas mãos de José toda a sua casa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. No capítulo 2, no capítulo 39, versículo 2, diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aleluia. Então, o Senhor era com José. E no versículo 21 e 23, José também Deus continuou com José. Deus não abandonou José. Nesse instante, nessa altura, José já estava preso devido à calúnia que foi levantada contra ele. Diz o versículo 21 do capítulo 39. Que o Senhor, porém, era com José, lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. É isso, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor tem para a sua vida. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer fazer com que a sua vida seja próspera, seja de bênção, seja de alegria. É isso que Deus quer para você, para comigo, para todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Mas então José na cadeia, depois de alguns anos, ele revela os sonhos do copeiro do rei. Não é isso? O sonho do copeiro do rei e o sonho do padeiro. Tá? E conforme ele revelou, se deu, os fatos aconteceram conforme a revelação dada por Deus a José. Então, passado 2 anos, o copeiro que voltou a servir o faraó, lembrou-se de José e disse ao faraó que havia na prisão, de quando ele esteve preso, havia um homem hebreu que revelou o sonho a ele, e conforme ele revelou, aconteceu. O copeiro foi restituído e o padeiro-chefe foi enforcado. Então o faraó manda chamar José, e José, ao apresentar-se ao faraó, e depois de revelar o sonho, José é colocado como o segundo homem de todo o Egito. Aleluia. Então das masmorras José saiu para o palácio. Da prisão José saiu para a liberdade. Da morte José saiu para a vida. E da insignificância José saiu para a grandeza, para se tornar grande, se tornar conhecido por todos e por toda a nação, por toda a sua região, por toda aquela região, todo aquele continente. José se tornou grande e hoje José é conhecido no mundo todo, por todas as pessoas. Quase, eu acredito que grande maioria, ou quase a totalidade da população, um dia já ouviu falar de José do Egito, pois o nome dele também consta nos livros de história e não somente na Bíblia. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer da sua vida. Deus quer te fazer grande, querido. Então, às vezes podemos até ser injustiçados, mas Romanos 28, versículo 28, capítulo 8 de Romanos, diz a palavra do Senhor. Eu já falei, eu já preguei aqui sobre este texto, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, as boas cooperam, mas as coisas ruins nos ensinam, nos moldam, nos faz entender o desejo e a vontade de Deus. São as coisas ruins, são com elas que nós aprendemos a dar valor às coisas boas. São com as coisas ruins, as coisas más, com as intrigas que às vezes nos fazem, que nós aprendemos a valorizar a vida, a valorizar a liberdade, a valorizar a família, a valorizar os amigos, e a valorizar a igreja, a valorizar a Deus e dar valor a Deus. São as coisas más que nos ensinam que as boas só aconteceram por causa
das más, aleluia, glória a Deus. Então Deus transforma, querido, até o bem, até o mal Deus transforma em bem. E foi isso que Deus fez com José, a vida de José e de sua família. Então há males, entenda isso, há males que vêm para o bem. E Deus pode transformar pecados humanos em fonte de vida. Tá? Então o pecado ou o crime dos irmãos de José em vendê-lo para os mercadores de escravo, transformou-se em fonte de vida, em fonte de salvação da vida para eles e para seus pais e para toda a sua posteridade. Aleluia, é isso que Deus quer fazer com a sua casa, com a sua família. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, ore, entenda uma coisa, se o próprio Cristo, se o próprio Jesus propõe o desafio de nos tornarmos generosos, misericordiosos, quem somos nós para guardar ódio, para guardar mágoa, para guardar rancor? Ou para guardar desprezo por quem quer que seja? Jesus fala em Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina a perdoar, aleluia. Ele diz no Lucas 6, versículo 27, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Versículo 38, como quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. E no 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aleluia, aleluia. Esse é o mesmo desafio que José teve que viver na sua vida e colocar em prática. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo ponto é exatamente a revelação de José a seus irmãos. Então, quando José se revela aos seus irmãos, e que tem um grande ensinamento, ele está ensinando, está mostrando que nós, como cristãos, devemos nos tornar conhecidos. Se José não se revela a seus irmãos, se o ódio permanece dominando o seu coração, seus irmãos teriam voltado para Canaã, e José permaneceria no Egito, mas jamais eles saberiam que José era irmão deles, que aquele homem com o qual eles falaram no Egito era o seu irmão. Então José se revelou, se tornou conhecido. Assim nós, como cristãos, precisamos nos tornar conhecidos. A nossa identidade é o nosso passaporte para Deus. Muitas pessoas vão ver em nós a possibilidade, vão ver em mim, vão ver em você, que é crente, que é servo do Senhor Jesus, a possibilidade, uma porta aberta de ter o mesmo encontro com Cristo. Aleluia. Então precisamos nos revelar, nos tornar conhecidos como servos de Deus. As pessoas precisam conhecer a libertação que a cruz concede àqueles que buscam ao Senhor. Amém? Então, mas o versículo, e porque José teve o seu coração quebrantado devido à intercessão de Judá, conforme 40, versículos 16 do capítulo 44, quando os irmãos de José chegam à sua casa, depois de serem buscados no caminho, serem levados de volta por acusação de furto, acusação de roubo. Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então, esta intercessão de Judá que fez com que o coração de José fosse quebrantado, a mudança ele entendeu também ali a mudança do coração de seus irmãos. Amém? Então, no versículo 3 ele disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Então as palavras de José causaram, ecoam
como um tsunami na vida daqueles homens, causando a perplexidade nos irmãos dele, nos irmãos de José, até que eles que esperavam com certeza uma vingança, esperavam um castigo, agora eles ficam atemorizados porque descobrem que José é vivo, e é José que fala com eles. Aleluia. Então, aquela experiência, a superação da violência, da experiência com que passou José, a superação da violência ou da vingança por parte dele, gerou no próprio José perdão, o perdão aos seus irmãos, pelo crime que eles cometeram contra ele, contra a vida de José. Então precisamos entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, precisamos entender, você que está me ouvindo, me assistindo neste instante, que as más intenções e os atos violentos, eles se convertem em bênção nas mãos de Deus. Aquilo que tramam contra nossas vidas se converte em bênção nas mãos de Deus. Este é o que nós podemos dizer da cruz de Cristo, que é o exemplo mais contundente desta verdade, o crime da prisão injusta de Jesus Cristo, o crime da tortura, a tortura que Jesus Cristo passou, a sua condenação e morte na cruz, pode escandalizar qualquer pessoa de bom senso. E você pode se perguntar, qualquer um pode perguntar, como Deus poderia ver positividade nisso? Ver o bem naquele castigo em Cristo, como Deus poderia fazer daquele pecado uma fonte de graça, uma fonte de vida para as pessoas que praticaram aquele crime contra Jesus e para todas as demais pessoas sobre a face da terra. Como? Mas Jesus simplesmente, num gesto de amor e graça, num gesto de misericórdia, Jesus simplesmente perdoou a todos e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aleluia. Pai, perdoa-lhes. E o terceiro ponto é o testemunho de José. Esse é o terceiro ponto. Então, no versículo 5 a 8. Porque José exalta a soberania de Deus. Exalta o amor, a bondade de Deus sobre o governo de todas as coisas. Deus, sobre o propósito de Deus na vida de cada um, na vida de José, na minha e na sua vida. Os sonhos de José foram realizados. José jamais desistiu, José jamais desanimou. José perseverou na sua fé inabalável e Deus o alcançou, e Deus colocou José no mais alto cargo de todo o Egito. Exaltou seu nome por toda a eternidade. Em todos os povos, em todas as nações, José foi exaltado. Então a providência de Deus é sempre no sentido de conservação da vida. Repare que já havia se passado 22 anos desde a venda de José. Até ali, durante 22 anos, os seus irmãos viveram de mentira, e o seu pai acreditando numa mentira. Eu imagino como sofriam aqueles homens por ter que continuar guardando uma mentira, escondendo uma mentira, vivendo em pecado, por um ato que eles cometeram. Quantas pessoas estão nestes dias? Quantas pessoas vivem escondendo algo, mentindo, e uma mentira só continua gerando outra mentira, uma mentira só se sustenta com outra mentira, até o dia em que não há mais como mentir acerca daquela mentira e ela é revelada. Como viviam os irmãos de José acerca daquele ato macabro que eles praticaram contra o seu próprio irmão. Então Deus usa o mal para fazer o bem. Deus usa as pessoas más para abençoar pessoas de bem, abençoar aqueles que Ele quer abençoar. Então, mesmo os homens maus que pecam livremente, acabam sendo instrumentos da vontade divina. É o que diz o salmista no capítulo 76, do versículo 10.
ele diz que, pois até a ira humana há de louvar a Deus. Até a ira humana há de louvar-te, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então Deus usa o mal para fazer o bem. E no versículo 8, José diz, versículo 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vós me vendestes, disse José. Isso é um fato, já foi realizado, concretizado, é um fato. Mas Deus me enviou, não foste vós. Isso mostra o quê? Isso mostra a ação de Deus. Isso mostra que Deus tem um propósito, a missão à frente, vá à frente, vá abrir caminhos, vá abrir frentes de missões, vá à frente. É o que Jesus disse. À frente. Esse é o propósito de Deus. É o destino previsto por Ele. Para quê? Para que possais sobreviver, é o que José disse. Deus me enviou à frente de vós, como me vê hoje, para que possais sobreviver. Esta é a finalidade de Deus, é salvar a vida, e foi isso que Deus fez com Cristo Jesus, ao enviá-lo a este mundo. O propósito era este, salvar vidas, e Jesus veio para todos, todos aqueles que o receberem, todos aqueles que confessarem o seu nome como Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, todos serão salvos. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos a misericórdia de Deus até para os pecadores arrependidos. Porque Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que algumas vezes os pecadores arrependidos, algumas vezes eles estão em perigo de serem tomados por uma demasiada tristeza. Tá? Então Paulo diz que eles necessitam de quê? Até os pecadores necessitam ser confortados. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Paulo diz, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar os pecadores, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aleluia. Glória a Deus. Então o nosso Deus é rico, querido, em misericórdia, e faz chover sobre justos e injustos. O sol nasce para todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, e que nessa noite o seu Santo Espírito esteja tocando o seu coração, esteja na sua casa, na sua vida, esteja quebrantando toda mágoa, todo ódio, todo rancor que você possa ter por alguém, ou alguém ter de você, que seja quebrantado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus restaurou a paz e a harmonia na vida dos irmãos de José, assim como Ele quer restaurar a paz e a harmonia na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Você que está me vendo agora, Deus tem um propósito na sua vida, e os seus sonhos jamais serão frustrados. Os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados. Aleluia. Então o perdão, meu querido, o perdão de José aos seus irmãos trouxe cura, curou a mágoa, curou o ódio, curou o medo, curou e libertou do pecado, libertou de todo o mal que eles viviam, e restaurou o quê? Restaurou a paz, restaurou a comunhão, restaurou a harmonia em família, e juntou toda a família para a honra e glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. Então nesta noite, entenda que o perdão cura, o perdão liberta e o perdão restaura. Aleluia. E eu quero terminar com o versículo 15, dizendo que diz assim, versículo 15 do capítulo 45 de Gênesis: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aleluia. Então o ato de José recorda o quê? O abraço de Jacó
de Esaú em Jacó, conforme o capítulo 33, versículo 4, aqui rapidinho. 33, versículo 4 do livro de Gênesis. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Correu ao encontro de quem? Ao encontro de Jacó e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer fazer uma transformação. Deus quer unir. Deus quer abençoar. E isso só vai acontecer quando entendermos que Deus tem um propósito em nossas vidas e que os propósitos de Deus, os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, disse o profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus. Então, é por isso que o Paulo fala, mais uma vez eu vou falar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Deus é providente. Ele encaminha as coisas para o bem de seus filhos e de suas filhas. Então, eu quero orar com você nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é a palavra para a sua vida. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. E eu quero orar para você que é servo do Deus Altíssimo, para você que ainda não é, para você que virá a ser. Eu quero orar para você, independente da sua religião, independente do Deus que você professa. Eu quero rogar essa noite ao Pai, por sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, meu Deus, que entre, meu Pai, com providências na vida de cada pessoa que necessita, Senhor, de uma verdadeira cura, que necessita, Senhor, do exercício do perdão, que necessita, Senhor, perdoar alguém. Oh Deus, pessoas que estejam, de algum modo, vivendo com mágoa de alguém, vivendo em amargura, vivendo com ódio, com rancor. Oh Deus, quebranta-lhe o coração, meu Pai, para que a paz e a harmonia volte, para que o sorriso volte à vida desta pessoa que está me ouvindo. A Tua palavra diz, Senhor, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então que venha, Senhor, a alegria para os lares, para as famílias. Ó Deus, que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre cada família, sobre cada casa. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe, Senhor, a nossa nação, abençoe, Senhor, todo o teu povo sobre a face da terra. Esta é a minha oração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor os abençoe, guarde e proteja e livre cada um de vocês, cada um de nós. Que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.